Olá, professores. Eu sou João Lucas, senhorio de Arruda. Estou graduando no nono semestre de Direito e apresentarei o meu trabalho de conclusão de curso com o tema As cláusulas abusivas nos contratos de adesão. Primeiramente, eu quero agradecer a minha orientadora online, Karina Kamei, pelas orientações na elaboração do trabalho. E agora iniciarei a minha apresentação. Com o avanço e desenvolvimento da sociedade, as relações de consumo foram crescendo de forma expressiva, de modo que surgiu a necessidade da criação de um contrato mais célere e com redução de custos na sua elaboração, surgindo assim o contrato de adesão, este definido pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 54, que é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. E as cláusulas abusivas ou leoninas, que é aquelas que possuem o intuito de lesar os direitos de uma das partes do contrato, favorecendo ou beneficiando a outra parte. O objeto de estudo utilizado na elaboração do trabalho foi o Código de Defesa do Consumidor, criado pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que estabeleceu normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, onde trouxe a definição de contrato adesivo, o rol exemplificativo de cláusulas abusivas nulas de pleno direito, além de proporcionar maior segurança aos consumidores. O objetivo geral do trabalho foi apresentar as cláusulas abusivas que são consideradas nulas pelo Código de Defesa do Consumidor e demonstrar que cláusulas análogas a elas podem ser consideradas como abusivas, devido ao rol do artigo 51 ser apenas exemplificativo. Os objetivos específicos são a apresentação breve do histórico e a criação dos contratos de adesão, abordar as legislações que nos amparam contra as cláusulas abusivas e apresentar os princípios que devem ser respeitados na relação de consumo. Referente à metodologia utilizada, realizei pesquisas em sites, artigos, legislações, sendo essenciais para a elaboração do trabalho o autor Orlando Gomes e sua obra Contratos, o Código de Defesa do Consumidor e demais autores que tratam sobre o tema. Quanto ao resultado obtido com o estudo, conseguimos verificar que a necessidade de criar um contrato padronizado ocorreu devido ao aumento nas relações de consumo, sendo criado o contrato de adesão com o objetivo de facilitar a transação de bens ou prestações de serviços. O contrato de adesão, ele possui ainda característica como a sua rigidez, que impossibilita a alteração das cláusulas ao consumidor, a abstração, onde as cláusulas são criadas e destinadas a qualquer contratante, de maneira genérica, a predisposição, onde as cláusulas são elaboradas previamente por uma das partes, e a uniformidade, onde as cláusulas criadas e aprovadas atendam um maior número de contratantes para garantir a negociação em massa. O contrato de adesão é comumente utilizado em produtos e serviços essenciais. Logo, o consumidor torna-se vulnerável devido à necessidade do bem ou do serviço, de modo que o fornecedor possa utilizar cláusulas para satisfazer apenas as suas necessidades em detrimento do aderente. Porém, o contrato de adesão não deve ser relacionado apenas à facilidade que possui para a incidência de cláusulas abusivas. É necessário respeitar os princípios da autonomia da vontade, que é a faculdade das partes se vincularem ao contrato, adquirindo direitos e obrigações, o princípio da força obrigatória dos contratos, que defende que deverá ser cumprido o que foi convencionado no contrato, conhecido também com o termo em latim pacta sunt servanda, o princípio da boa-fé, onde os contratantes devem ser honestos antes, durante e após o contrato, o princípio do equilíbrio econômico,
que defende que o contrato não pode ser meio para um dos contratantes lucrar de forma exagerada da outra parte, conhecido também como o termo em latim rebus sic stantibus. E por fim, o princípio da função social do contrato, onde deve prevalecer os valores coletivos sobre os individuais, não podendo o contrato trazer prejuízos à sociedade. Devido às suas cláusulas pré-estabelecidas de forma unilateral pelo fornecedor, o contrato de adesão torna-se ferramenta para a existência de cláusulas abusivas. Embora essas cláusulas não sejam apenas dos contratos adesivos, ela apenas possui uma maior incidência devido ao consumidor manifestar a sua aderência ou não às cláusulas já existentes no contrato. E o contrato de adesão possui discussões quanto à sua natureza jurídica, onde a teoria minoritária defende o conceito de se tratar de um contrato unilateral, devido à sua parcialidade na elaboração. E a teoria maioritária, esta aceita pelos tribunais, reconhece o contrato adesivo como jurídico contratual, com a existência da manifestação de vontade das partes ao aderir ao contrato. E para concluir, os consumidores precisam saber que a legislação os beneficia, os considera vulneráveis nessa relação de consumo e garantem os seus direitos. E ao verificarem a existência de cláusulas abusivas, busquem pela justiça. Por fim, o Código de Defesa do Consumidor ele foi uma das grandes conquistas do século XX. É uma lei forte que o consumidor deve exigir o seu cumprimento, principalmente quando possui o seu direito violado. Porém, é necessário que novas políticas públicas de combate a essas cláusulas sejam criadas, com o objetivo de equilibrar as partes do contrato e a efetivação do contrato, protegendo os consumidores e respeitando os princípios contratuais, bem como relativizando o princípio da força obrigatória dos contratos. Aqui é o final do meu trabalho. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado a todos os professores pelos ensinamentos durante este período na instituição.